Irlanda na área. E aí galera, beleza? Mais um videozinho aqui depois de um hiato considerável. Faz um tempo que eu não boto a cara feia aqui, na cara, né? Por mil motivos que não vêm ao caso, mas estamos de volta para falar hoje de um Dead Card Game. Sempre com ele, Cecílio Rodrigues na presença. Não é exatamente um Dead Card Game ainda, né? Eu vou colocar ele nesse bloco, mas oficialmente ele ainda é um jogo em lançamento fora do Brasil. Mas eu decidi colocar nesse bloco porque ele tem a cara de um Dead Card Game, toda a vibe, né? Vocês já viram aí pelo título do que eu estou falando e é dele, Godzilla Card Game. Hoje eu vou fazer um unboxing desse deckzinho pré-com e mais pra frente eu vou fazer um unboxing aqui de uma booster box da segunda coleção. Então, se tudo der certo em breve, tá? Mas sabem como é, não dá pra prometer muita coisa. Mas pra hoje vai rolar esse unboxingzinho aqui de um deck pré-com Heisei Series. Antes do unboxing, algumas informações aqui sobre o jogo na minha colinha maneira. O jogo chama Godzilla TCG, como vocês já puderam observar. Ele ainda está em lançamento, mas por conta, apesar aí de ser uma propriedade intelectual com uma legião de fãs, principalmente no Japão e até que bastante gente também nos Estados Unidos, é um jogo que tem aquela cara de que vai surfar ali alguns meses no hype atual de TCGs e talvez veja seus dias contados em breve aí em um universo cada vez mais saturado de card games, tá? Eu decidi pegar porque eu não sou um grande fã, mas eu gosto de Godzilla no geral. E eu achei as cartas legais, apesar de ser aquele bom e velho print da tela. Mas eu me interessei, achei bacana, não foi caro. Um brother Riurão, valeu Riurão novamente aí, trouxe do Canadá num precinho super maneiro. Então eu decidi pegar o booster box, eu rachei com meu mano Slimzão, a gente vai abrir juntos aí em um vídeo futuro. Mas vamos lá, um pouco mais de características. Ó, os cachorros latindo, TV ao vivo é assim mesmo, vocês já sabem como funciona aqui no canal. A empresa é a Toho Company, está escrito em algum lugar aqui embaixo, em parceria com a Bushiroad. Lançamento dia 5 de julho de 2025 nos Estados Unidos. No Japão lançou em dezembro de 2024. E esse jogo foi lançado para comemorar os 70 anos do personagem Godzilla. Seu primeiro filme foi lançado em 74, então foi um jogo pensado nessa comemoração e para surfar no hype de TCGs que a gente já vive há algum tempo, não é mesmo? No lançamento vieram dois starter decks, que é esse Heisei Series, que tem prints de carta, de prints de filmes antigos dessa era Heisei. Tinha em algum lugar aqui as datas dos filmes, mas perdi. Não sei se era nessa caixa que tinha. Mas tem alguns filmes mais antigos, a gente vai ver depois quando a gente abrir. Aqui dentro vem também um boosterzinho da primeira coleção. Junto com esse veio também um deck do Godzilla Minus One, que é o filme mais hypado de Godzilla da história. Ganhou Oscars ali, ganhou visibilidade mundial. O deck dele, apesar de gostar muito do filme Minus One, eu não peguei porque esse aqui tem Mothra, tem outros bichão. E o deck do Minus One, como só tem ele de Kaiju, daí tem uns navios, umas paradas assim. É menos legal, né? Tematicamente falando, né? Monstro gigante é sempre mais da hora. Além disso, veio essa primeira coleção, que veio o boosterzinho aqui. Que é a Godzilla vs Godzilla. E depois dessa coleção vieram ainda... aqui achei, esse daqui era a Heisei de 84 a 95, os filmes, tá? E depois dessa primeira coleção ainda tiveram algumas outras coleções, né? Essa aqui, que é a Rage Again Monsters D, é a segunda coleção, saiu também em 2025.
Tem a Resonance of Rivals de 2026 e a Endless Wars de 2026, é a quarta e última coleção até o momento. Além disso, saíram também algumas cartas promo e etc e tal, tá? Saiu também em 2026 um pack com esse e o deck do Godzilla Minus One, os dois pré-cons juntos, os mesmos pré-cons, só que com todas as cartas foil, e vinha uma carta paralelo foil exclusiva, aleatória, né? Paralelo é um tipo de raridade. Eu preferi pegar esse daqui porque eu não gosto tanto de foil e porque esse vem com o booster e aquele não vem, né? Infelizmente, por enquanto, são os únicos dois pré-cons que tem, esse na cor azul e o outro na cor vermelha, certo? Bom, na primeira coleção, que é essa Godzilla vs Godzilla, tem 80 cartas base, mais algumas variações de Rage Cards, se eu não me engano 8. São uma coleção consideravelmente pequena, tem 30 comuns, 22 incomuns, 18 raras e 10 super raras. Tem algumas cartas autografadas, que são as Chase, que são as SSSP, entre outras coisas, tá? Bom, um pouco de mecânicas do jogo. Ele é um jogo por enquanto exclusivamente para 2 jogadores. O objetivo do jogo é você invadir a cidade do seu inimigo ou counterar, né? O termo que eles usam é counterar ou repelir o monstro inimigo, o Godzilla inimigo 4 vezes, e aí você tem uma counter victory. Então o seu objetivo é fazer um caminho ali, igual no filme Tchon, 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 andando pelo oceano até invadir a cidade do seu coleguinha, ou evitar que o Godzilla inimigo invada a sua 4 vezes. Essas são as formas de ganhar. Certo? Bom, eu vou abrir para a gente ver nas cartas e daí eu vou falando um pouquinho mais sobre, mas o que é importante a gente saber. O deck ele é composto por 50 cartas, com até 4 cópias de cada, tá? Além disso, 4 cartas de monstro, uma de cada ranking do 1 ao 4, que ficam na lateralzinha. Você começa com o ranking 1 em jogo e você vai upando ele, depois eu falo um pouco melhor como. E você tem um deck de Rage Cards que são mais ou menos parecido com as cartas de Dom do One Piece, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Mas é uma ideia similar, né? Não é uma mecânica de pagar custo, é só uma mecânica de buffar ele em algumas situações específicas. Não vai ser um vídeo de regra, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre as regras para ficar mais claro, tá? Então esse é o conteúdo aqui, além de um manualzinho, um playmat de papel e um boosterzinho, beleza? Bom, vamos abrir ele aqui. Eu devia ter pegado a minha faquinha, né? Esqueci, como sempre. Tem uma faca de manteiga por aí? Não tem. Acho que eu vou abrir no dente mesmo. Galera. Vou pegar uma faquinha. TV ao vivo é assim mesmo, né? Uma faquinha pequenininha aqui, que foi a menor que eu pude achar. Agora que eu não estrague nada. Nem a mim mesmo. Aí, beleza. Conteúdo da caixinha. A caixinha veio meio amassadinha. Tomara que nada danificado. Então aqui a gente tem o manualzinho. Um manual relativamente pequeno. O jogo parece ser simples, tá? Não vou passar direto pelo manual, mas dá um print aí, dá zoom na tela se quiser. Ele traz todas as informações. Aqui atrás não tem nada, uma perca, um desperdício de papel clássico, né? Por que não colocar uma arte zona do Godzilla, né? Aqui a gente tem o playmat, que eu vou deixar de fundo já já. Então aqui é importante ver que ele tem aqui essas zonas que ele coloca de 1 a 8 e essa setinha. Rage Zone, o espaço das cartas de estratégia, o deck, discard pile e o monster deck, tá? Já eu coloco ele aqui melhor.
o Sample Booster, que é um booster normal, né? Os boosters são de 7 cartas aí, pegando o formato de boosters japoneses, o que é uma porcaria, né? Infelizmente. Na boa seria um boosterzão maior. E aí, mais nada aqui. Não? E aqui está o deckinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o deck. Deixa isso aqui. E vamos falando. E aí depois eu falo um pouquinho melhor das mecânicas. Então aqui a gente tem as Rage Cards. Todas iguais. Todas elas, até onde eu vi, são de pôsteres de filme. Tá? Todas elas padrão com threat level mais 5. A última aqui é a foilzinha. Um foilzinho sacana, né? Só uma camadinha brilhante por cima, nada demais. O verso da carta igual em todas elas. Tem uma... Aqui é a pegada do Godzilla um pouquinho mais fosca. Aqui é uma contracor. Então aqui você não enxerga, mas aqui assim você consegue ver melhor. Legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que uma é foil. Aí vem o seu Monster Deck, também todo foil, né? Com cartas de level 1 a level 4. Tá? Então aqui em cima é o rank, na verdade, não é level que eles colocam. Esse aqui é o Godzilla de 1984. Carta de monstro aqui. Rank 2, Godzilla de 89. Aí ele já tem uma habilidadezinha aqui. Quando ele entra, destrói um dos oponentes rank 4 or lower battle cards. Godzilla de 92. Quando ele entra, joga 2 rank 4 ou menor. With evolution from your discard pile in zones adjacent to discard. Então você vai jogar 2 battle cards adjacentes a ele. E o Godzilla de 94, que é o rank 4. Threat level 35. Parrudo. Quando estiver invadindo, esse cara toma uma battle card da mão. Destrói todos os battle cards do oponente com ranking igual ou menor do que a carta que você descartou, tá? As habilidades a gente vai vendo aí juntos, falando um pouquinho mais sobre em breve. Eu não vou deixar assim porque depois quando eu for mostrar vai ser pior, né? E aí vamos para as cartas do deck. Então tem cartas de monstro aqui, outras cartas de nível 3, de nível 4, outra de nível 3, então você vê que não é necessariamente todas iguais ali. Esse aqui é da hora, esse print, hein? Olha essa cara dele. 1995. Para cada estratégia de carta que seu oponente tiver em jogo, essa carta ganha mais 5.000 de threat level, que é o poderzinho dele ali, né? Aqui Battle Cards. Então aqui não é o custo, né? Na verdade é o mínimo, o rank mínimo que o Godzilla, o monstro do oponente, tem que ter. Aqui uma pequena correção, na verdade essa é a zona onde o monstro adversário tem que estar para você poder jogar essa carta. Então no caso da Mothra Larva, o monstro ou Godzilla do adversário tem que estar no mínimo na zona 2 para eu poder jogar essa carta. Sorry pelo engano. Para você poder jogar as cartas, então, tem a Mothra Larva, tem o Batra Larva, Super X, a Mothra Imago de 92. Mothra da hora, salve Ramon que curte a Mothra. Tem o Batra, que é a Mothra mais da hora ainda, na moral. O Mechagodzilla, feião, mas tá bom. O Destroyer, que é um dos monstros que eu acho mais style. Perfect Form. Aqui carta de estratégia, ó. Legend of Infant Island. A Mothra caindo na porrada ali com o Batra. 4 cópias. Burning Godzilla Rampage. E o Hit Ray, né? Não pode faltar Hit Ray.
Isso aqui é uma mecânica legal, esse da coluna aqui. Bom, verso das cartas também, todos iguais aqui. Vamos fazer uma explicação rápida sobre mecânicas do jogo. Não é um vídeo de tutorial de novo, mas só para ficar um pouco mais claro, tá? Então, por cima, tá? Porque eu também nunca joguei, não sou um especialista sobre o jogo. Esse deck aqui do monstro, você pode escolher, né? Ele dá essa sugestão aqui, mas se você quiser substituir cartas, inverter aqui, não tem problema. As cartas de monstro que estão aqui são iguais a qualquer carta de monstro que tem aqui, ó. Então você pode ver que aqui tem 3 cópias, porque a quarta está aqui. Mas se você quiser pôr, por exemplo, esse nível 3 no lugar desse, nesse deck aqui, você poderia, sem problema, né? Então esse deck aqui, que é o seu Monster Deck, ele vai ficar aqui em ordem invertida, virado para baixo. Pelo que eu entendi, não é informação pública quais são os seus monstros. Você vai montar o seu deck com a sua estratégia. No começo do jogo, o seu Godzilla vai começar aqui na zona 1. Apesar do reflexo, acho que está dando para ver que as zonas vão de 1 a 8 e tem uma setinha, né? Então o objetivo do jogo, como eu tinha falado, é vir até o 8. E quando tiver no 8 e andar mais um, você invade a cidade do oponente. E o objetivo dele é não deixar você fazer isso, tá? Então enquanto você tiver até as 5, ele pode te counterar, mas você não sai do lugar. A partir das 6 tem umas setinhas aqui que te voltam um espaço. Então se você está na 6 aqui, na 7 aqui, na outra você volta lá para 3. É uma baita sacanagem, mas as coisas são assim, né? As suas cartas de rage elas vão ficar fora do jogo, aqui em qualquer lugar. Pode ser aqui ou como você quiser. Mais pra frente a gente vai falar delas. E aqui vai ficar o seu deck com todas as suas cartas virado para baixo, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha colinha para facilitar aqui os tipos de carta e depois a gente fala mais sobre o flow do jogo, né? Então, as cartas de monstro, que são o foco principal do jogo, que são as que você vai montar o deck para andar e vai usar para deslocar o seu monstro, o seu Godzilla pelo campo também. Como eu falei, aqui em cima representa o ranking dele, a habilidade dele se ele tiver. E aqui tem uma patinha. Essa patinha, você pode usar essa carta, descartar ela para andar um número igual ao da patinha de zonas. Então, você pode ver que não é só as de monstro que tem o número. A maioria delas é 1, mas tem algumas que tem um número 2. Por exemplo, essa Strategy Card aqui também tem a patinha. Então você pode descartar para andar. Que mais? Você pode, bem interessante também, você pode jogar uma carta de mesmo ranking para trocar o monstro atual, né? Então, como eu tinha falado no exemplo, vamos dizer que esse é o seu Godzilla atual nível 3 e eu quero trocar por esse aqui, porque estrategicamente eu acho que ficaria melhor. Eu posso ir lá e tacar ele por cima sem problema nenhum. Aí vai depender dos mashups da vida, né? Aí tem as Battle Cards, que são cartas que você vai posicionar no campo de batalha. Então elas têm a informação aqui em cima: Monster, 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 Monster. Battle Cards, elas têm a bordinha azul, que é a cor do deck, né? Esse número de cima é o level mínimo do monstro adversário para você poder jogar elas, tá? Então, por exemplo, a Mothra, que é nível 2, o oponente teria que ter pelo menos um nível 2 para eu poder jogar. Eu posso jogar quantas eu quiser, em qualquer lugar que eu quiser, e elas vão somar um Counter Power, que é o poder que vai comparar com o threat level do Godzilla do oponente para counterar ele, né? Então lembrando que um dos modos de ganhar o jogo é avançando além do 8, que é a Invasion Victory, ou você ganha counterando o Godzilla adversário, daí você usa o Counter Power das suas cartas que estão pelo jogo. A questão é, se você tem uma carta aqui e o seu Godzilla anda, ele destrói a carta, ele literalmente pisa em cima, né?
bem temático esse aspecto, achei bem interessante. Então você vai distribuir elas pelo tabuleiro, usando ali seus conceitos estratégicos, e algumas delas vão ter habilidades e poderes ali, e outras não, você talvez use mais para andar dentro da sua estratégia, tá? Além das Battle Cards, tem as Strategy Cards, que são essas daqui. As Strategy Cards você pode jogar no máximo 2 por turno, tá? Aqui elas vêm uma quantidade bem limitada, né? Mas porque elas na teoria têm um poder forte. Então aqui está o First e o Second Strategy Card que você joga. E elas vão fazer o efeito, vão ficar até o fim do turno, no começo do turno seguinte, na cleanup, e você tira elas. Então essa do Hit Ray, por exemplo, tem um conceito interessante. Você vai destruir todas as Battle Cards do oponente na mesma coluna do seu monstro. Então, por exemplo, se ele está aqui e lá no tabuleiro do oponente ele tem, aliás, se eu tivesse no 2 e o espelhado, o cara ia estar de frente pro 4 e pro 7, eu destruiria tudo que está no 4 e no 7 dele, né? Então ele solta um raio de calor nessa direção. Elas também podem ser descartadas para andar, conforme está escrito aqui embaixo. Aí depende da estratégia. E as Rage Cards, que eu tinha comentado aqui mais cedo, são cartas genéricas de certa forma, que servem para aumentar. Ops, esse não. São cartas que representam o aumento da raiva do seu Godzilla. Todas elas têm esse mais 5.000 aqui, tá? Então todas elas são uma quantidade padrão de rage. Tem várias artes diferentes. A maioria delas são pôsteres de filmes, aí tem pôster foil e tal. E elas ficam até o fim do turno. E depois elas saem para aumentar alguns efeitos, algumas habilidades dão a possibilidade de jogar essa rage card para aumentar o threat level. Então lembrando, né? Se o meu threat level aqui é 6.000 e o meu oponente lá no campo de batalha dele tem 10.000 de counter level, ele vai me counterar, vai ganhar 1 ponto de counter, né? E se ele fizer 4 no total, ele ganha. Ele só vai me empurrar para trás se eu tiver em um desses 3 espaços demarcados com a setinha, beleza? O flow do jogo basicamente é esse, não sei se ficou tão claro, mas é um jogo relativamente simples. A mão inicial são 5 cartas. No começo do jogo, né, na sua start phase, você compra mais uma carta para cada rank do Godzilla, do monstro adversário. Então se o meu adversário está no rank 1, eu compro uma carta, então vou ter 6. Joguei a minha mão inteira, por exemplo, no fim do turno completo 5. No meu oponente, ele upou o Godzilla dele pro rank 2, por exemplo. Aí no começo do meu turno eu vou comprar 2, eu vou ficar com 7 na mão, tá? Esse é o flow do jogo. A main phase você vai jogar as cartas, fazer o seu movimento, aumentar o seu threat level para tentar invadir e seguir caminhando em direção a essa invasão. Na fase de counter, que é durante o seu turno, você soma ali o seu counter power das suas battle cards para tentar fazer os seus pontinhos de counter. E na end phase você vai andar um espaço automaticamente. Se você estiver na zona 8 você não ganha, então esse espaço é só válido até a zona 7. E completa a mão e assim segue o jogo pouco a pouco em busca da vitória, tá? Parece ser um jogo simples. Inicialmente nessa coleção aqui eram só 2 cores, tem até aqui o vermelho e o azul aqui para simbolizar. A partir dessa segunda coleção aqui, que é o Monster V, aparece a cor verde também. E tem a cor branca, que é considerada uma cor neutra. Então você vai montar um deck de uma cor, por exemplo esse deck azul, e pode adicionar cartas brancas, mas não, por enquanto pelo menos, não pode adicionar cartas vermelhas e verdes, tá? Deixa eu ver se eu acho mais alguma informação relevante antes da gente ir pro boosterzinho, para esse vídeo não ficar tão grande. Tem a estrutura do booster aqui, mas eu já falo disso já. Mecânicas do jogo. Falei que o deck são 50 cartas, isso já foi.
Não, acho que é isso. Dei uma boa resumida, mudei um pouco a sequência. Tô fora de forma aqui, galera. Faz tempo que eu não gravo vídeo, então vocês vão me perdoar aí, né? Estrutura do booster. Como eu falei, são 7 cartas só por booster. A caixa, ela vem só 12 boosters, então, apesar de ter sido barato, não é um jogo tão barato assim, né? Pensar que você encontra aí em mega corporações aí para importar para o Brasil na faixa de uns 450? Acho que uns 450 uma booster box e uns 200 e pouco, 300 um deck. A gente conseguiu um pouco mais barato porque um amigo nosso trouxe do Canadá. Mas eu achei que ele é um pouco caro pelo que ele apresenta, tá? A qualidade das cartas é normal, tá? Um pouquinho mais fina do que carta de Magic no feeling. Tem uma textura aqui, as cartas são bonitas. O centering no geral é ok, né? Mas tem algumas aqui que a bordinha vai ficar meio tosca, meio cagada. Não tem arte original, é só print do filme, de pôster, então isso aí poderia abaixar um pouco o valor final do produto. O jogo parece ser divertido, mas apesar de existir um cenário competitivo com premiações e tal, não acho que é um jogo assim para quem é tryhard, né? A galera vai acabar jogando mais porque gosta da franquia ali. Eu vou jogar mais como um board game se tudo der certo e se o Slimzão pegar um deckzinho para ele, porque ele não pegou ainda. E se não, vai ficar na coleção só em um abraço. Daí a estrutura do booster. Ele vem de 2 a 3 cartas comuns, de 1 a 2 cartas incomuns e de 1 a 2 cartas raras. Além de uma carta rage, que é essas genéricas, né? Não tem nenhuma muito rara, mas pode vir rage foil. Ou pode vir uma carta que é só um número, que é para você montar um tabuleiro. Se você não tiver o playmatzinho de papel, você vai posicionar as cartas com número para ter essa referência visual. O que é uma merda, né? Vamos ser bem sinceros, as cartas rage, apesar de serem genéricas, tem arte legal. E a outra é só o verso igual e tem uns 3 aqui. Daí, puta, achei meio tosco sem um slot para isso. Dentro das raras, você pode ter uma rara normal. Tem a P, que é a Paralel. Tem a SP, SSP e SSSP. Então vamos lá, as informações completas aqui. A P são versões foil de cartas comuns, incomuns ou rara. E podem ser com arte alternativa. A SP, que são as Special Rares, são cartas que tem um selinho dourado aqui na lateral. Tá? Então aqui onde tem esse SD aqui, que eu nem sei o que quer dizer. Pô, pensa nisso, né? SD é porque é do Starter Deck. É isso, todas elas têm um SD aqui, então não tem raridade. Então SP são essas paralel, que no geral tem uma garantida por box. E elas podem ser carta com print alternativo, print diferente, e todas são foil. Lembrando que elas vão ter aí o símbolozinho aqui dourado. SSP, que são as super especiais, podem ser de pôsteres de filme nas cartas, não sendo carta rage, então uma carta de monstro, uma Battle Card com um pôster de filme, tratamento foil ou tratamento dourado. A estimativa é que venha uma a cada 18 booster boxes, né? Então é bem raro de vir. E existe ainda a SSSP, que são as Top Chase, né? Tem algumas que eu já vi no eBay e no TCG Player, que tem assinatura em dourado e tal. No geral, por cima assim, né? Para cada coleção tem só 100 cópias de SSP, tá? Então nessa coleção saíram 100 cartas SSP só. Aí nessa aqui, só mais 100 e tal. Então não tem como estimar a cada quantas box vem uma carta dessa. Aquele esquema de meio Bandai de fazer negócio, né? Uma raridade escrota que nunca ninguém vai ter. E assim se seguem as coisas, né? Mas vamos para o boosterzinho. Vou deixar aqui assim para tirar
aquele print maroto antes de abrir, para ter uma thumbnail bonita. Vocês sabem como são as coisas por aqui. E vamos lá pro boosterzinho. Ele tem aquela mecânica de abertura por cima que eu acho uma merda. Tô falando muito palavrão hoje, hein, galera? Peço desculpas às crianças na sala. Tentando não... Isso já também é um spoiler aqui. Isso aqui é o que eu falei. Área 4, então ele vai representar se eu não tivesse uma playmat de papel incrível. Eu vou posicionar de 1 a 8 aqui. Então já sei que não vem uma rage card, infelizmente. Então vamos lá. Comum, Destroy All Monsters. Ó, uma carta branca de estratégia. Bem legal, porque é um print de um filme preto e branco. Uma coisa interessante, não achei nome de game designer disso aqui, viu? Procurei pra caramba, não achei o game designer. Isso aqui sempre fica sob nome da Toroko. Então, when your monster card invades, quando o seu monstro invadir, que é aquele andar, destrói um dos seus oponentes Battle Cards. Então, lembra que as Battle Cards são aquelas que ficam pelo campo de batalha para aumentar o seu counter level, empurrar o Godzilla do adversário ou counterar ele. Então aqui você vai destruir uma dessas cartinhas dele, tá? Legal. Mais uma comum, Godzilla de 95, level 3. Quando ele avança, que é aquela andadinha, você pode descartar uma carta de estratégia da mão para aumentar o seu Rage by 1, tá? Então, situação hipotética, esse Godzilla tá lá no espaço 3, eu descarto essa aqui, dá uma patinha, ele vai andar para o espaço 4, aí eu posso descartar uma carta de estratégia, que é esse estilo aqui, para ganhar uma Rage, que é aquela cartinha lá, e aí ele de 22 mil vai passar para 27 mil de threat level, tá? Ó, King Ghidorah, o famoso dragão de 3 cabeças. É uma Battle Card, tá? Então sempre observar se é monstro ou se é Battle, tá? Monstro é o seu Godzillão lá que vai andando e Battle são as cartas que ficam no tabuleiro. Se você tiver uma carta com o nome Gravity Beam em jogo, essa carta ganha mais 20 mil de Counter Power. Pô, já fica parrudo, hein? Essa aqui já é incomum. Então vieram duas comuns, uma incomum. Vamos para a próxima. Caramba, tiraram bastante Battle Cards esse daqui. Godzilla versus Mecha Godzilla. Esse cara de cachorro aqui ele é engraçado, hein? Então 2 o custo. No turno do oponente, se o seu oponente tiver um rank 3 ou menor, todos os rank 3 ou menor Battle Cards do seu oponente não podem engajar com o seu monstro de Counter Power. Tá? Então a somatória lá do Counter Power do oponente, que é esse número daqui, das cartas de custo 3 ou menos dele, estão fora. Essa aqui custa 8, essa aqui estaria dentro, mas por exemplo, caramba, cadê a Mothra? Aqui, ó. A Mothra Larva, que é nível 2, não adicionaria esses 1000 de Counter Power, tá? Então uma cartinha mais bacaninha, mais defensiva. Incomum, vamos ver a primeira rara. Uma Mothra, que é igual a que vem aqui, talvez. Só que foil. Não, não é igual. É diferente. Essa aqui é 7, essa custa 5. Essa 5 mil. Vamos ver a habilidade dela. Quando entra, escolhe 2 Battle Cards nas suas zonas. Você pode mudar a posição delas, né? Então lembra que a Battle Card está lá, você não pode mexer nela. Quando essa aqui entrar, você pode reposicionar elas. Os seus rank 5 ou menores, suas Battle Cards rank 5 ou menores, em zonas adjacentes a essa carta, ganham mais 3 de Counter Power, tá? Então, mais uma carta focada ali em ganhar por Counter Victory. Se você counterar 4 vezes. Fora, tem um negócio aqui, né? Estão vendo, ó?
uma linha aqui, não parece, porque é assim, ó. Deixa eu ver, assim. Aqui, ó, dá pra ver uma linhazinha, como se a camada do foil tivesse acabado e colado numa fura nova. Não gostei muito, mas tá bom. Última cartinha. Vamos lá, por favor. Opa! É um P, então um paralelo. E é um Giant Condor, um condor gigante. Bem engraçado. Uma Battle Card aqui. Ó, aqui, ó, essa aqui também tem. Pode ser que seja uma parada comum ali em cima aqui, ó. Tá vendo? Um foilzinho. Vamos ver então ali condição, né? O custo, a condição para jogar tem que ser 5. Se essa carta estiver na mesma coluna que a carta de monstro do seu oponente, ela tem mais 5 de counter power. Quando a rage do seu oponente aumentar, destrói essa carta. Tá bom. E, não, olha só, é uma rage card sim. É uma rage card sim. Só que com o verso de área 4, aqui ele é um verso comum. Um baita de um print também, hein? Puta, print bacana. Godzilla versus alguém. Deixa aí nos comentários se você sabe quem é. Mas com certeza é um ETzão sinistro. Galera, esse foi o Godzilla TCG. Lembrando que em breve vai sair um unboxing dessa criança. 12 boosters, 6 para mim, 6 pro Slimzão. Tem uma SP garantida na box, segundo o Fons. Não sei em qual momento a gente vai gravar, não sei em qual momento vai pro ar, mas vou tentar postar os 2 vídeos próximos aí, então dá uma conferida. Lembrando que eles vão estar na aba do 10 de Card Games, junto com o Cecílio Rodrigues, porque é um jogo que, infelizmente, talvez não tenha ali um grande alcance mundial, certo? Se você quiser ver mais sobre esse jogo, deixa aí nos comentários. Acho pouco provável, mas nunca se sabe. Confere aí a playlist de 10 de Card Games para mais jogos antigos. Dá aquela força no canal, todo mundo sabe como funciona. E valeu!